Então, eu sou a doutora Vivian Koski, oncologista, especialista em cancerologia clínica. Estamos na live do Café com a Doutora Vivian e hoje um tema especial. Eu vou falar tudo sobre hormonioterapia no câncer de mama. Se você tem câncer de mama, inicial ou metastático, se você já teve câncer de mama, eu sou especialista no tratamento do câncer de mama e hoje eu vou dar uma aula para vocês, como vocês nunca tiveram aqui no YouTube, sobre hormonioterapia no tratamento do câncer de mama, tanto adjuvante inicial, assim como no tratamento do câncer de mama metastático. É um tema muito procurado no YouTube, é um tema muito comum, por isso que eu quis trazer esse tema aqui hoje para vocês, tá? Eu atuo em São Paulo, tá bom, gente? Tenho 2 consultórios em São Paulo para quem quiser, né, fazer uma consulta comigo, e quem quiser ter o tratamento acompanhado comigo, né? Não é uma simples consulta, né? O que eu faço nessa consulta é uma gestão da jornada oncológica da paciente com câncer de mama, uma gestão completa, tanto da parte de direcionamento do melhor tratamento, da parte onde eu coloco a paciente nesse centro do cuidado para ela entender exatamente o tratamento que ela está fazendo, exatamente o subtipo de câncer que ela tem, entender os caminhos, e além disso, eu direciono outras questões, como cuidado com a parte mental, emocional, o cuidado com a atividade física, o manejo dos efeitos colaterais secundários à quimioterapia. Então, sim, as minhas pacientes com câncer de mama que estão acompanhando comigo aqui em São Paulo e também à distância, através da telemedicina, elas fazem o tratamento de quimioterapia e têm qualidade de vida, tá? E aí eu gostaria que, se tiver alguma paciente minha aqui, que acompanha comigo, deixa aqui um comentário. Mas, vamos lá. Tudo sobre hormonioterapia no câncer de mama. Quando a gente fala de hormonioterapia, o que é? O que é isso? São bloqueadores hormonais. Eu tenho alguns tipos de bloqueadores hormonais e eu vou citar uns nomes aqui que são já conhecidos de vocês. O mais conhecido, mais antigo, é o tamoxifeno. O tamoxifeno, ele vai agir no receptor de estrogênio, né? E quando nós vamos utilizar a hormonioterapia? Exatamente naquelas pacientes e também naqueles, porque temos também câncer de mama em homens, 1% dos homens podem desenvolver câncer de mama, tá? Então, quando é que a gente vai usar? Quando tem receptor de estrogênio positivo. Eu vou utilizar a hormonioterapia em algum momento, tá? O tamoxifeno, então, foi o primeiro deles, ele age no receptor de estrogênio. O tamoxifeno pode ser utilizado tanto naquelas pacientes que já estão na menopausa, assim como naquelas pacientes que ainda não estão na menopausa, tá? Ele é o medicamento, então, preferencial para aquelas pacientes que ainda não estão na menopausa e nas quais a gente não vai induzir a menopausa com medicamentos, né? Isso vai depender do risco do câncer de mama. Se for uma paciente, por exemplo, que tem um tumor de mama luminal, né, do tipo hormonal. Luminal e hormonal são sinônimos. Quando vocês ouvirem isso, o diagnóstico é um câncer de mama luminal. É o mesmo que eu estou dizendo, o diagnóstico é um câncer de mama hormonal. São sinônimos. E para ser um câncer de mama hormonal, eu preciso ter, então, receptores de estrogênio positivo, HER2 negativo, né? Por que eu preciso ter esse HER2 negativo? Porque se o HER2 for positivo, eu não vou tratar inicialmente como hormonal, mas sim como HER2.
Quem tiver dúvidas nesta questão, que não é o tema deste vídeo, desta live de hoje, eu tenho vários outros vídeos aqui no canal, onde eu explico os subtipos do câncer de mama. São vídeos importantíssimos. Lembrando, quem não está inscrito ainda no canal, se inscreva. Quem está gostando do vídeo, deixa um like e compartilhe esse conteúdo. Então, tamoxifeno. Eu tenho outros, né, tipos de medicamentos orais também, onde eu faço imunoterapia, hormonioterapia, né, que, anastrozol, letrozol, eles são chamados inibidores de aromatase, eles são primos, eles são bem parecidos, tá? A diferença entre eles é mínima, né? E o perfil de eventos adversos, de efeitos colaterais, também é muito parecido, né? Eu vou falar um pouquinho mais na frente dos efeitos colaterais de todos, né? Começando tamoxifeno. Eu tenho um outro inibidor de aromatase, um pouco mais recente, que é o exemestano, também chamado de aromazin. Esses são os 4 medicamentos, são os principais quando nós estamos falando da adjuvância do câncer de mama. O que é adjuvância, gente? É quando a paciente tem um diagnóstico de um câncer de mama hormonal, né, fez a cirurgia, precisou ou não de quimioterapia, tem pacientes que não vão precisar, e vão fazer a hormonioterapia por 5, 7 ou 10 anos, dependendo de cada caso. E dependendo, então, da idade da paciente, do fator de risco, se ela tem linfonodos positivos, se ela está na menopausa ou se ela ainda não está na menopausa, eu vou escolher um desses 4 medicamentos para fazer a hormonioterapia, tá? Então, como é que eu escolho? De acordo com a paciente, com o caso e com o perfil de eventos adversos de cada medicamento. Exemplo, tamoxifeno. Em geral, quando que eu indico o tamoxifeno? Eu indico o tamoxifeno principalmente nas pacientes que ainda não estão na menopausa, tá? Nestes casos eu indico. Naquelas pacientes que já estão na menopausa, né, eu indico tamoxifeno? Não rotineiramente. Não rotineiramente. Por quê? O que o tamoxifeno pode trazer de fator de risco? Os fatores de risco relacionados ao tamoxifeno são principalmente cardiovasculares, né? Ele tem um risco maior de AVC, tem um risco maior de trombose, né? Tem um risco maior de espessamento uterino. Então, mulheres que já estão na menopausa, que são mulheres que têm já um risco maior de ter esses eventos, né, pelo próprio status menopausal, tem um risco maior de AVC, às vezes mulheres também que têm muitas varizes, insuficiência venosa, que a gente fala, não são boas candidatas ao tamoxifeno. Quem também não é boa candidata ao tamoxifeno? Mulheres que fumam. O tamoxifeno, né, junto com o cigarro, não combina de forma alguma. Então, em geral, eu deixo o tamoxifeno para pacientes que não estão na menopausa ainda, tá? E onde eu não vou precisar induzir a menopausa. O tamoxifeno pode dar um pouquinho de dor articular, mas não é tão relevante. O tamoxifeno pode causar fogachos, que são aqueles calores, isso é bem comum. O tamoxifeno pode causar um pouco de labilidade emocional, uma inconstância emocional. Então, muitos pacientes que vêm ao meu consultório nessa jornada da paciente com câncer de mama, né, onde o meu foco é a cura com qualidade de vida, onde eu faço essa gestão do tratamento oncológico, não é uma simples consulta, tá, gente? É uma gestão mesmo da vida, dessa jornada, né, focando em todos esses processos, né, mas eu recebo muitas pacientes no meu consultório utilizando o tamoxifeno e que se queixam de alterações emocionais, que também pode acontecer. O tamoxifeno não induz menopausa, tá, gente? Não induz. Então, quando eu utilizo o tamoxifeno, a paciente vai continuar geralmente menstruando normalmente ou
Se não for normal, vai ter uma certa irregularidade, mas vai continuar menstruando, se ela ainda não estiver na menopausa, né? E os cuidados que o paciente precisa ter quando, então, utiliza o tamoxifeno, né? Quais são os cuidados? Fazer um ultrassom de endométrio para ver se não está tendo espessamento do útero, né? Eu, pelo menos uma vez por ano, vou pedir esse ultrassom de endométrio para as minhas pacientes, nessa gestão de cuidados que eu faço, né? Ficar de olho, né, em trombose, o risco é baixo, mas se a paciente tomando tamoxifeno tiver inchaço nas pernas, né, principalmente de um dos lados, vermelhidão, dor na panturrilha, é um sinal de alerta, né? Esses são os principais cuidados. Agora vamos falar um pouquinho dos inibidores de aromatase, que são os outros 3 que eu citei no início desta live. E vou pedir que vocês que estão entendendo esse conteúdo, que deixem aqui o like, vocês que não estão inscritos ainda no canal, se inscrevam no canal. E vocês que querem saber mais sobre essa gestão de cuidados que eu faço, né, com as pacientes com câncer de mama e também com os pacientes, né, podem lá procurar mais informações no meu site, que é o www.doutoraviviankoski.com.br. Nós vamos agora falar sobre esses 3 medicamentos, o letrozol, o anastrozol e o exemestano. Esses medicamentos, então, só podem ser utilizados por aquelas mulheres que já estão na menopausa, ou por aquelas mulheres onde eu vou induzir a menopausa, certo? Quais são os principais efeitos colaterais dessas medicações? Principalmente dor articular, dor nas articulações. Lembrando que sempre que eu vou prescrever um inibidor de aromatase, a principal recomendação que eu dou inibidor de aromatase é sinônimo de atividade física. Se você tomar letrozol, anastrozol ou exemestano e não fizer atividade física, é fato, você vai ter dor articular. Então, junto com a receita do inibidor de aromatase, eu já encaminho para a academia, né? Porque é inegociável. Tá bom, gente? É inegociável. E eu tenho alguns outros segredinhos que na consulta eu conto para vocês, né? Porque tem coisas que eu não posso falar aqui no YouTube, né? Porque, inclusive, são questões mesmo de consultas que eu utilizo na minha prática clínica para melhorar essa dor articular. Tem uns segredos aí que eu uso, né, da oncologia integrativa que melhora bastante. O outro cuidado que eu sempre tomo é pedir uma densitometria óssea para todas as pacientes que vão começar, né, um tratamento de hormonioterapia com inibidor de aromatase. É muito importante isso, principalmente naquelas mulheres que já estavam na menopausa, né? Por quê? Nas mulheres que já estão na menopausa, no protocolo de tratamento adjuvante, eu já vou ter mesmo que utilizar, né, o Zometa, que é o ácido zolendrônico, que é um tratamento para proteger o osso, que eu faço a cada 6 meses, né, em caráter preventivo, né? Mas naquelas pacientes que por alguma situação, por alguma questão, não vão utilizar via de regra esse ácido zolendrônico, que é o Zometa, precisa fazer a densitometria, porque se tiver osteopenia ou osteoporose, não dá para começar o tratamento sem cuidar do osso, e a gente tem que fazer isso de forma paralela, porque o que eu explico na minha consulta, os inibidores de aromatase tiram cálcio do osso, deixam o osso mais fraco. Então, um dos principais fatores de risco também dos inibidores de aromatase é uma tendência de ter osteopenia,
e de ter osteoporose. Então, se você está fazendo o inibidor de aromatase, um desses três, e ainda não fez uma densitometria, ou faz tempo que você não fez, faz tempo, eu quero dizer, mais de 1 ano e meio, mais de 2 anos, não precisa fazer todo o ano exatamente, né? Conversa com seu oncologista, né? Durante essa gestão da jornada oncológica das minhas pacientes com câncer de mama, eu sempre direciono a densitometria também, quando ela é necessária. Um outro cuidado que nós precisamos ter quando utilizamos os inibidores de aromatase é com colesterol, né? Esses medicamentos podem alterar o colesterol. Então, se vocês não sabiam disso, saibam disso, né? Porque a gente tem que, sim, fazer essa vigilância. E para pacientes minhas que estão fazendo adjuvância, eu peço exames, né, de sangue para ver o colesterol aí a cada 6 meses também faz parte da gestão do tratamento oncológico. E o tempo de tratamento, ele é variável, pode ser por 5 anos, por 7 a 8 anos, ou por 10 anos, dependendo aí de cada caso, né, dependendo do fator de risco, do tamanho do tumor inicial, se a paciente tem linfonodos positivos ou não, né? Então, esses são alguns fatores, mas isso não é tema desse vídeo. Agora, né, vou pedir que vocês que entenderam esse conteúdo até aqui, que deixem um like, vocês que ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam no canal, compartilhem essas informações. Informação é poder, informação é o início da cura. Peço a ajuda de vocês para mais pessoas terem acesso a essas valiosas informações que existem neste canal. E agora, vou falar um pouco sobre o uso da hormonioterapia no câncer de mama, hormônio positivo, HER2 negativo, metastático. Por quê? Né? É super importante esse tema, porque no câncer hormonal positivo metastático, na grande maioria dos casos, inicialmente, eu não vou precisar fazer quimioterapia. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Eu vou tratar com hormonioterapia moderna. E o que nós temos hoje aprovado no nosso país, em 2025, essa live está sendo feita no dia 8 de abril de 2025. Eu sempre faço questão de falar a data, porque a oncologia e a medicina é uma ciência que muda constantemente, que evolui. Então, hoje, o que nós temos? Os melhores tratamentos indicados em 2025 para o câncer de mama metastático, né? Hormônio positivo, HER2 negativo. A gente tem a hormonioterapia, onde a gente combina um desses três que eu falei, letrozol, anastrozol, exemestano, e vai entrar um quarto nome aqui, o fulvestranto, que é uma hormonioterapia injetável, e eu combino essas medicações com os inibidores de ciclinas. E esses hoje são os melhores tratamentos para o câncer de mama, né, hormonal metastático. Então, eu vou fazer uma duplinha, né? Eu vou utilizar ou letrozol com inibidor de ciclina, ou anastrozol com inibidor de ciclina, ou vou usar o exemestano com inibidor de ciclina, ou fulvestranto com inibidor de ciclina. Já vou falar para vocês quais são os inibidores de ciclina. Lembrando que, sempre que eu cito nomes de medicamentos aqui, não existe nenhum conflito de interesses. Esse canal não é patrocinado pela indústria farmacêutica. Eu não estou fazendo propaganda de remédio, tá? O objetivo dessa live é informativo, é educacional, e de forma alguma esta live substitui a consulta médica, só para ficar bem claro, tá bom? Então tá bom, nós vamos fazer uma duplinha no câncer metastático. Então, eu vou combinar um desses 4 remédios que eu citei o nome aqui para vocês, com um dos 3 inibidores de ciclina que nós temos no nosso país.
A gente tem o ribociclib, a gente tem o abemaciclib, a gente tem o palbociclib, né? Ciclib é o final deles, eles são primos, mas também são diferentes, né? E chamados inibidores de ciclinas. E nós tivemos aí, a gente já tem esses medicamentos liberados para pacientes de convênios há alguns anos, e no final do ano passado, dezembro de 2024, esses medicamentos foram incluídos como parte integrante do tratamento do câncer de mama para pacientes do SUS. Só que ainda está na lei, mas não está na prática. Então, gente, vamos passar essa live para frente? Vamos passar essa informação para frente? Você vai ficar aqui, você sozinho, não vai passar para ninguém? Não é justo, né? Então, vamos lá, gente. O câncer de mama é o câncer mais comum do mundo. O câncer de mama é o câncer mais comum do Brasil, tá? E o câncer de mama hormônio positivo, ele é o mais comum de todos, né? 75% dos casos de câncer de mama são hormônio positivos. Então, passa essa informação para frente, né? Passe pelo menos aí para umas 10 pessoas, você vai ajudar muita gente se você fizer isso, passar essa informação, né? Que a pessoa vai ver esse vídeo, vai ver essa live, e se ela nunca ouviu falar de inibidor de ciclina, ela vai perguntar para o médico dela, doutor, me fala um pouquinho sobre o ribociclib, fala um pouquinho sobre o abemaciclib, me fala um pouquinho sobre o palbociclib. E aí você vai se empoderar do seu tratamento, você vai estar no centro do cuidado e você vai viver mais, né? Esses medicamentos aumentam a sobrevida global dos pacientes e das pacientes com câncer de mama metastático. Eu tenho inúmeras pacientes na minha prática clínica que estão em tratamento com hormonioterapia com inibidor de aromatase ou fulvestranto, que é injetável, em combinação com inibidor de ciclina, e estão em remissão completa do câncer há anos. Vocês ouviram certinho, tá? Há anos. Né? Lembrando que eu sou especialista no tratamento do câncer de mama, né? E acompanho tratamentos tanto por telemedicina, mas aí eu preciso de um médico na cidade de origem, onde o paciente reside, né? E a gente faz esse acompanhamento em conjunto, né? E acompanho pacientes que tratam comigo aqui em São Paulo. Neste caso, eu posso ser a responsável única pelo tratamento, que a paciente venha também. Às vezes, eu intercalo consultas online com presencial também, mas os tratamentos sob minha responsabilidade, eu preciso ver o paciente presencialmente a cada 2, 3 meses, tá? E a gente intercala, né? Sendo hormonioterapia, dá para ver o paciente presencialmente a cada 3 meses, tranquilamente, a gente intercala com a consulta presencial. Então, dá para a gente fazer de várias formas essa gestão da jornada oncológica, né? E aí, falando um pouquinho sobre as diferenças de efeitos colaterais dos inibidores de ciclinas, né? O ribociclib. Ribociclib, a gente precisa ter um certo cuidado com a parte cardíaca. Ele pode dar uma tendência do paciente a ter arritmia, mas isso não é frequente, tá, gente? Mas o paciente precisa, então, fazer um check-up cardiológico, precisa passar no cardiologista, fazer um eletrocardiograma. A gente precisa ter esse cuidado, principalmente no início do tratamento, né? O ribociclib também pode alterar as enzimas do fígado, então a gente precisa fazer exame de sangue para acompanhar, principalmente aí nos primeiros 2 meses de uso. Mas, assim, depois que passa esse período de 2 meses de uso, as pacientes, né, a maioria vão muito bem, né? E como eu falei, eu tenho pacientes que estão em remissão completa de câncer de mama hormonal positivo usando inibidor de ciclina há anos,
né? Tem um paciente super jovem, agora ela tem hoje 31 anos, ela teve diagnóstico de câncer de mama metastático 4 anos atrás, está em remissão completa. Tenho senhoras também, né, que têm mais de 70 anos, que estão em remissão há mais de 5 anos. Então, é uma esperança real, né? Abemaciclib, quais são os principais efeitos colaterais que a gente precisa lidar, principalmente no início, né? Diarreia, a gente tem que aprender a lidar, né? Precisa adequar a dieta, às vezes vai precisar usar medicamento para diarreia, tá? No início, principalmente no primeiro mês, adequar a dieta. Tem alguns casos onde eu uso ajuste de dose. O abemaciclib também a gente vai ter que lidar um pouco com questão de náusea e ele dá um pouco mais de fadiga. E o palbociclib, que ele vai, os principais efeitos colaterais dele vão ser na neutropenia, né? Baixa um pouco as células de defesa, tá? E lembrando, gente, eu esqueci de falar para vocês do abemaciclib na adjuvância, esqueci completamente, mas vou falar agora, tá? A gente usa, né, o abemaciclib também no tratamento preventivo, no tratamento adjuvante daquelas pacientes que fizeram uma cirurgia, fizeram a quimioterapia e tem linfonodos axilares positivos. Se a paciente tem mais de 4 linfonodos positivos, ela tem indicação automática de fazer o abemaciclib, junto com letrozol, anastrozol ou exemestano, eu escolho um dos 3, junto aí com o Zoladex, que é a goserelina, que é a supressão ovariana, se a paciente ainda não tiver na menopausa, tá? Ok. Se a paciente tem um linfonodo positivo de 1 a 3 e tem algum outro fator de risco, como tamanho do tumor, grau do tumor, ou CAI 67 maior que 20%, a paciente também pode ter a indicação do abemaciclib, né? E no caso da adjuvância do câncer de mama, que é o tratamento preventivo para aquelas pacientes que não têm metástase, né? O tratamento é indicado por 2 anos. Isso, recomendação de 2025. Logo, logo a gente vai ter mais medicamentos aí para indicar para vocês, né? E sobre duração do tratamento do câncer de mama, hormônio positivo, HER2 negativo metastático, tem um tempo de duração? Não tem, gente, não tem. Tá? Muitas pacientes falam, doutora, mas eu já completei 5 anos de tratamento, não é só 5 anos? Não, gente. Quando eu falo de um câncer de mama metastático, não tem essa data limite de término de tratamento. Eu não posso parar o tratamento porque o câncer está em remissão, né? Porque se eu parar o tratamento, o câncer está em remissão, eu paro o tratamento, o câncer pode voltar, pode adquirir resistência, pode reaparecer. Então, esse limite de 5 anos, 7, 8 anos ou 10 anos é quando o tumor não tem metástase, quando eu estou falando de tratamento preventivo, tratamento adjuvante. Quando eu falo de tratamento para pacientes que têm metástase no osso, que é mais comum, metástase no fígado, metástase no pulmão, metástase no cérebro. Quando eu falo de um câncer metastático de mama, eu não tenho um tempo pré-definido para o tratamento. Então, eu vou utilizar o tratamento enquanto ele estiver funcionando. Não há data limite para término de tratamento. Por isso que é necessária essa gestão do tratamento oncológico. Por isso que a minha consulta não é uma simples consulta, é uma avaliação integral da vida da paciente, dessa jornada oncológica, porque como a paciente vai ter que tomar anos, e é o que eu desejo, né, nas pacientes metastáticas, que tomem um medicamento, que fiquem em remissão, e também, né, vamos colocar esperança de cura. É mais raro no câncer metastático, mas pode existir, né? Então, eu tenho hoje pacientes que fazem hormonioterapia para câncer de mama metastático há 17 anos. Isso mesmo que vocês ouviram, 17 anos. E eu não parei o medicamento, né? Eu peguei dessas pacientes mais antigas, eu não comecei a tratar elas vieram de colegas, porque
Eu vou fazer, deixa eu ver quantos anos que eu tenho de oncologia, desde 2013, a gente está em 25, então 12 anos. Né? São pacientes que já estavam fazendo tratamento, que eu herdei, né, quando eu trabalhava no hospital aqui em São Paulo, Hospital de Câncer, o IBCC, estão comigo até hoje. Então, eu tenho pacientes que já estão fazendo hormonoterapia para câncer de mama metastático no osso há 17 anos. E elas perguntam, doutora, mas faz tanto tempo, eu preciso continuar se eu estou em remissão? Preciso. A gente não tem ainda nenhum estudo clínico que vá nos indicar parar um tratamento hormonal se o tratamento está funcionando, tá? Então, não tem um tempo limite. E por isso que é importante essa gestão do tratamento oncológico, dessa jornada oncológica, e não simples consultas, porque como a paciente vai tomar esse tratamento hormonal, no caso de uma paciente metastática, e também no caso de adjuvância por tempo prolongado, a gente precisa cuidar da qualidade de vida dessa paciente todo o tempo, fazer essa gestão desse tratamento. É extremamente importante. Quem quiser maiores informações sobre essa forma de cuidado, né, sobre essa forma que eu faço no meu consultório, pode acessar o meu site, que é o www.doutoraviviankowski.com.br. Lá tem um WhatsApp, que vocês vão poder entrar em contato com a minha secretária, né, para mais informações, tá bom? Vou pedir que vocês que gostaram do conteúdo deixem um like. Vou pedir que vocês ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam no canal. Vou pedir que vocês ativem o sininho de notificações. Tudo isso é gratuito. Inscrição no canal é completamente gratuita. Ativar o sininho é gratuito. O que eu peço para vocês? Que compartilhem o conteúdo. É o que eu peço para vocês, tá? E aí, vamos lá agora que a gente vai partir para a nossa parte 2, onde eu vou responder as primeiras 10 perguntas, tá bom? Lembrando, gente, as nossas regras eu já falei. Aqui tem uma pessoa perguntando onde é que bairro que eu atendo. Cristiane, eu tenho um consultório em Moema e eu tenho um consultório na Vila Mariana, tá? O consultório de Moema tem uma clínica oncológica, onde a gente faz os tratamentos lá de quimioterapia, imunoterapia, hormonioterapia, terapia-alvo. O tratamento é feito pelos principais convênios e também particulares, tá? Se você mora em São Paulo, consulta se o seu convênio, né, se atende lá na clínica, entre em contato com a minha secretária, que ela vai te dar todas as informações. E eu tenho um outro consultório, né, aqui na Vila Mariana, né? E também atendo por telemedicina. Então, às vezes, mesmo pacientes que são de São Paulo, às vezes eu intercalo as consultas, porque às vezes elas moram longe do meu consultório fisicamente, então às vezes a gente intercala consulta física, consulta por telemedicina. É perfeitamente possível, tá? Mas obrigada pela pergunta. Boa noite, doutora Vivi. Vou começar a tomar tamoxifeno. Já falei dos efeitos colaterais, se o cabelo cai, se engorda, câncer de mama, HER2, mutação TP53. Já falei no início, mas vamos falar de novo. Tamoxifeno, efeitos colaterais principais. Né? Ele pode dar fogacho, que é aquele calor. Ele pode dar um pouquinho de dor articular, né? A articulação, mas não é tanto. Pode causar uma alteração, às vezes emocional, uma irritabilidade. Tem um risco maior de ter trombose nas pernas, mas é pequeno o risco. Então, mas ficar de olho. Não pode fumar durante o tratamento de tamoxifeno, de jeito nenhum. É interessante fazer um ultrassom transvaginal anual para acompanhar, para ver se o endométrio não está espessando. O que mais que o tamoxifeno pode causar? Se cai o cabelo, pouco. Pode ter uma queda um pouco maior, mas não é de ficar careca de forma alguma. Você pode notar uma queda maior, mas discreta. E se acontecer isso na queda, você pode usar o minoxidil, fala com o seu médico, né, sobre isso. Se engorda. Essa pergunta é interessante. Será que tamoxifeno engorda, gente?
ele diminui o metabolismo. Então, vamos dizer que se a paciente não fizer atividade física e não controlar a alimentação, pode engordar sim. Só que eu tenho pacientes que fazem atividade física e controlam ali a alimentação, que conseguem manter o peso. Mas as pacientes que não fazem atividade e que têm alimentação desregrada, ele pode engordar sim. Então, vai depender do seu estilo de vida, tá? Mas muito boa a sua pergunta, Joelma. Boa noite, doutora. Sou luminal. Não, Joyce, você não é luminal nada, você é a Joyce. Você teve um diagnóstico de câncer de mama luminal B. Você não é o câncer, tá? Então, não falem isso, ok, Joyce? Combinado? Então, vou mudar aqui o jeito que você perguntou, tá? Vamos lá. Boa noite, doutora. Tive um diagnóstico de câncer de mama luminal B com linfonodo positivo, mutação BRCA1, finalizei químio neoadjuvante, 12 brancas e 4 vermelhas. Agora será a cirurgia. Minha onco está considerando o uso de olaparib. O que acha? O olaparib pode ser indicado se você não tiver resposta completa à quimioterapia. Então, vai precisar você primeiro fazer a cirurgia para ver o resultado da cirurgia. Se você tiver doença residual na peça cirúrgica, o olaparib é indicado sim, tá? Agora, se você não tiver a doença residual, se tiver resposta completa, pelo estudo clínico chamado Olympia, o olaparib não é indicado. Então, vai depender do resultado da cirurgia, tá? E muito obrigada, Joyce, por se ajudar aqui, né, sobre, falando dos meus contatos, que tem na descrição do canal, do endereço, os contatos. Muito obrigada. Agradeço muito a vocês, tá? Tá, a Joyce está falando que é por causa da quantidade de palavras. Não, mas a gente tem que se policiar, tá, gente? A palavra tem poder. Okay? Isso eu ensino também nas minhas consultas, tá? Então, é isso, gente. Agradeço vocês que estiveram aqui nessa live de hoje, né? Lembrando que eu atendo aqui em São Paulo, eu atendo em 2 consultórios em São Paulo, um fica em Moema, onde tem a clínica de oncologia, onde a gente faz lá os melhores tratamentos para o câncer, a gente faz quimioterapia, a gente faz hormonioterapia, a gente faz terapia-alvo, todos os tratamentos mais modernos. Esses tratamentos são feitos pelos principais convênios e também de forma particular. Então, quem quiser vir para São Paulo fazer o tratamento aqui comigo, vai ser maravilhoso, né? E, igual eu contei para vocês como é que eu faço essa gestão da jornada oncológica dos pacientes, que não é uma simples consulta, é uma gestão da vida do paciente durante o tratamento oncológico. O olhar é integral, o olhar não é só para o câncer. E esse é um dos meus grandes diferenciais, tá? Além disso, né, eu atendo por telemedicina e hoje eu faço acompanhamento de pacientes também que estão fora de São Paulo e também consultas de segunda opinião. Quem quiser mais informações sobre as minhas consultas, basta acessar o site www.doutoraviviankoski.com.br.